avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas. No vídeo de hoje falaremos sobre as eleições no Brasil. Historicamente, elas ocorrem desde o século XVI. Essas eleições serviam para determinar a escolha de pessoas para cargos na Câmara Municipal, que seriam responsáveis pela administração das vilas coloniais. Porém, a escolha feita para esses cargos não representava bem a população, pois o direito ao voto era restrito aos chamados homens bons, grupos de homens pertencentes a uma linhagem nobre ou que possuam algum negócio importante. Homens adultos acima dos 21 anos só puderam votar, independentemente da renda, com o advento da República. Mulheres só puderam votar a partir de 1932 e analfabetos e maiores de 16 anos a partir da Constituição de 1981. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Como todos sabem, em 1964 houve o golpe militar e junto disso veio a proibição do voto direto para o presidente da República e outros cargos majoritários. Apenas deputados estaduais, federais e vereadores eram escolhidos pelas urnas. Em 1965, no ato institucional número 2, foram banidos todos os partidos políticos. No ano seguinte, foram organizados 2 novos partidos que dividiam a cena política brasileira: o Movimento Democrático Brasileiro, que era o MDB, e a Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena. No contexto da época, o MDB assumiu o papel de partido da oposição, enquanto a Arena servia como partido do governo. MDB é votos na mão, MDB é povo a votar, MDB é o sim, é o não, MDB é gente a falar. É certo que em 10 anos a produção nacional cresceu 56%, mas os salários reais, e particularmente o salário mínimo, caiu 55%. Isto é, o país ficou 56% mais rico e a população trabalhadora ficou 55% mais pobre. Em 1968, foi decretado o Ato Inconstitucional número 5, o AI-5, que deu plenos poderes ao governo e fechou o Congresso, consequentemente cassando os direitos dos parlamentares. Pouco tempo depois, em 1972, foram restauradas as eleições diretas para senador e prefeito, menos nas capitais. Ainda assim, os militares continuaram intervindo nos processos eleitorais, e uma das cartas na manga que esse regime utilizava era a sublegenda, que consistia em: o partido recorria à sublegenda e podia apresentar até 3 nomes para disputar um cargo. O voto desses 3 nomes eram somados e
o bloco de candidatos que tivesse mais votos direcionava um desses candidatos ao cargo, mesmo que ele tivesse tido menos votos que algum outro candidato de algum outro bloco. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nos anos 70, os chamados anos de chumbo desgastaram consideravelmente a imagem dos militares, que em 74 assistiram ao crescimento do MDB nas urnas. Para tentar calar a oposição, em 76 o governo baixa o decreto nomeado como Lei Falcão. A partir de então, nas propagandas eleitorais, só eram permitidas fotos dos candidatos e um locutor anunciando o seu currículo. Arthur Bravo, Arena número 2231, funcionário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Professor do ensino técnico e médio. Em 78, para evitar uma derrota nas eleições para o Senado, o governo editou o conhecido Pacote de Abril. Desta vez, se tratava de uma intervenção mais forte. Cada estado tem 3 senadores. Nas eleições de 78, porém, eram somente 2. Um eleito diretamente e o outro indiretamente, pela Assembleia Legislativa de cada estado. Como a Arena era o partido majoritário, seus senadores foram eleitos em praticamente todos os estados. Mesmo com toda essa manipulação, o MDB se saiu vitorioso nas eleições para deputado, conquistando 57% dos votos. Um ano depois, o governo extingue o bipartidarismo e os primeiros sinais do fim do autoritarismo apareciam. O Brasil quer que os seus representantes votem às eleições diretas. Sim, as eleições diretas, já! Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Se é o melhor para o povo brasileiro, por que não agora? Por que não já? Na década de 80, o Brasil se via enfim livre novamente. Os militares realizaram uma saída negociada, entregando o país aos civis novamente. Porém, nenhum militar que tenha cometido crimes durante a ditadura seria investigado e preso. Detalhe: o Brasil foi a única ditadura sul-americana onde os militares se safaram numa boa. Houve também o retorno do pluripartidarismo e a revolução do AI-5. A sociedade brasileira exigiu o retorno das eleições diretas com o movimento, direta já, porém foram derrotados. Em 1985, o candidato da oposição, Tancredo Neves, derrotou o candidato dos militares, Paulo Maluf. E a ditadura acabou finalmente quando o governo de João Figueiredo se encerrou. O processo de redemocratização do Brasil foi bastante longo. Ele se inicia em 1974, durante o governo Geisel, e vai aos trancos e barrancos, se arrastando até 1985. Mesmo o encerramento teve ar de reencontro, pois Tancredo Neves, que deveria ter assumido o governo, foi internado às vésperas de sua posse em razão de um tumor que o levaria à morte 38 dias após a internação. Quem assume o governo como primeiro presidente civil foi José Sarney, que antes fora apoiador do regime e cuja família até hoje participa ativamente da política brasileira. Bom, mas para entender como esse desfecho foi possível, devemos observar com calma esse processo que durou mais de uma década. Com o retorno do pluripartidarismo, a Arena, que é a Aliança Renovadora Brasileira, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, foram extintos, dando lugar a novos partidos políticos. O MDB virou Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e a Arena virou Partido Democrático Social, PDS. Foram também criados o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido Popular, PP, e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Esse último foi uma surpresa para os militares, porque operou ao contrário do esperado, fortalecendo a esquerda e mobilizando os trabalhadores
a apoiarem a redemocratização. Foi um dos precursores pela campanha das diretas já, durante o século XXI, levando seu líder Luiz Inácio Lula da Silva a ser o primeiro operário a ser presidente da República na história do Brasil. A redemocratização só foi se dar por completo durante o mandato de José Sarney, com a promulgação da Constituição de 88. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico, até os dias de hoje. Ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã, por ter sido concebida no processo de redemocratização. Ela possui 250 artigos e se trata da segunda maior Constituição do mundo. Com a nova Constituição, o direito maior de um cidadão que vive em uma democracia foi conquistado. Foi determinada a eleição direta para os cargos de Presidente da República, Governador do Estado, Prefeito, Deputado Federal e Estadual e Distrital, Senador e Vereador. A Carta Magna de 1988 é exaltada por ter restabelecido a democracia. A nova Constituição assegurou o mais longo período de estabilidade institucional da história republicana brasileira. Teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas constituições. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a 8ª do Brasil. A Constituição de 67 veio com um regime militar e centralizou poderes no Executivo. Durou até 69, quando a junta militar impôs uma emenda que durou até hoje. Hoje nasceu a Constituição de 88, com grandes avanços nos direitos individuais e sociais, sem ser moderna na ordem econômica. Uma contradição, porque é a ordem econômica que vai pagar os avanços sociais. Mas é a Constituição de todos, porque foi aprovada pela maioria dos representantes do povo brasileiro. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. The starlit sky, traveling by telephone. Hey ho, here we go, ever so high. Agora contextualizadas, vemos que as eleições diretas no Brasil só fazem parte da nossa história recente desde 1989. Quem nasceu na primeira metade dos anos 60 só foi ver sua primeira eleição direta depois de já ter vivido mais de 20 anos. Desde a redemocratização, só tivemos 8 presidentes governando nosso país. E com certeza esse curto período democrático, levando em conta o tempo de vida de uma pessoa, faz com que os anos de eleição sejam tão conturbados. Uma boa parte dos cidadãos que votam viveram no período ditatorial. Isso faz com que eles se inclinem para um lado ou para o outro, dependendo do contexto em que a pessoa estava inserida na época. Quem não viveu na ditadura, mas está antenado politicamente, sabe que vive seus remanescentes, e todas essas pessoas entrarão em conflito quando o discurso do candidato A for contra o discurso do candidato B. Há quem defenda uma nova intervenção militar nos dias de hoje. Isso acontece por uma série de motivos. Alguém que viveu a ditadura sem se envolver com política e se alienando do que acontecia, pode ter acreditado que aquele se tratava de um bom momento vivido pelo país, com supostos terroristas sendo presos e bandidos sendo controlados, e não se incomodaria com o novo golpe militar. Porém, aquele que viveu sendo perseguido correndo risco de vida, apenas por ter se posicionado politicamente, não vai guardar boas lembranças daquele período e vai repassar a sua opinião e suas vivências adiante. Isso tudo faz com que tenhamos um país tão polarizado, principalmente na época das eleições, que vemos casos de famílias deixando de se falar e brigas sangrentas acontecendo nas ruas. Sempre existirá aquele que defende a ditadura militar, sempre existirá o revolucionário, sempre existirá o isentão. Mas com uma ditadura cruel que acabou há pouco tempo de maneira mal resolvida, podemos esperar de tudo.
Se você tem entre 16 e 18 anos, só tire seu título para votar com consciência, pois um possível erro não prejudica só a você, prejudica o país inteiro.